Esse texto fala de duas coisas aqui, e eu estava lendo essa semana, que me chamaram a atenção, aonde eu falei, tem algo de Deus muito lindo aqui. O texto fala de dois conceitos. O que chamou a atenção ao você enquanto eu estava lendo? Duas frases ou dois nomes. Nós vamos falar da última hora. Então, um eu já disse. Ele está dizendo, ele começa o texto dizendo, filhinhos, esta é a última hora. E depois, ele faz uma relação com a última hora, com quem? Com o anticristo. Então, a última hora tem a ver com o anticristo. Ele apresenta aqui nesse texto, João, dois contextos que estão imbricados juntos. Eu posso dizer como pão e manteiga, como café e leite, como queijo e goiabada. É o anticristo e a última hora. Está sinalizado isso, ele mostra isso. Eles estão misturados aqui no texto. O anticristo e a última hora. Mas eu quero fazer o melhor, antes de dizer, fazer uma pergunta. João disse isso. Esta é a última hora. Quanto tempo faz? Tem mais de 2000 anos. João falou essas palavras mais ou menos no ano 88 depois de Cristo. Então, ou seja, para você ter ideia, e ele está dizendo, esta é a última hora. Esta é a última hora. Será que nós estamos vivendo também a última hora? Nesse intervalo de tempo? Quando a palavra última hora, ela representa, ela está na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, precisamos entender, uma palavra bem explicativa, bem doutrinária, que vai dar sentido à nossa existência e para o último versículo lá, na eternidade. Ele começa com a última hora, no versículo 25 ele termina com a eternidade. A última hora corresponde à primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, quando Cristo virá buscar a sua igreja. Amém? A última hora, que Pedro coloca como os últimos dias, e Paulo coloca como os últimos tempos, é a mesma coisa. Último dia, última hora em João, e últimos dias para Pedro. Está resumindo, tudo isso se resume a partir do momento em que Jesus veio à terra, e até o momento que Jesus voltará para buscar a sua igreja. É lindo quando a gente entende isso, né? É um mapa, clareia tudo. Saiba, igreja, que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Os últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Vamos ver se é isso mesmo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nos diz assim, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobreviverão o quê? Tempos difíceis. Em algumas outras versões, haverão de vir tempos terríveis. E aí Jesus depois vai dar uma dica lá do que sinaliza esses dias terríveis. Os dias têm sido fáceis para você? Não, talvez para você como filho de Deus, se você é lavado no sangue do Cordeiro, pode não estar difícil, mas você está suportando. Será sempre suportável, porque nós temos a graça, nós temos o favor, nós temos a proteção, nós temos a sombra, nós temos o refrigério, nós temos o lugar de descanso, nós temos a mão do Todo-Poderoso, nós temos abrigo, nós temos refúgio, nós temos um lugar para nos esconder diante do dia mau. Esta é a palavra. Mas mesmo assim nós olhamos para o lado. Você hoje, eu tenho certeza, quem é lavado no sangue do Cordeiro, olha para o lado e fala, olha o que aconteceu ali, olha o que está acontecendo ali, olha o que acontecia antes, que você só via em noticiário, olha o que você está vendo agora diante dos seus olhos. Pandemia, epidemia, fome. Vocês têm visto na faixa de Gaza, as pessoas indo buscar água e sendo mortas. Você acompanhou? Talvez você não acompanhe, mas eu preciso acompanhar. Isso é um sinal dos dias terríveis, que nós estamos na última hora. Mas os corações também, a última hora diz que as pessoas se apostatarão da fé. A Bíblia também diz que nas últimas horas, os corações ficarão insensíveis, frios. O amor, jamais, ele esfriaria, a ponto das pessoas não se sensibilizarem mais. Como a bispa disse ontem, a guerra está aí. Só que no primeiro dia que aconteceu a guerra com a Rússia e a Ucrânia, todo mundo, a guerra. A guerra já está há quantos? 3 anos? Mais ou menos 3 anos? Ela já é notícia velha. Ela já é só mais uma guerra. A guerra no Irã, a guerra no Iraque, na Palestina, é só mais uma guerra. Israel está em guerra. Quando entrou a guerra, a internet colocando um monte de
situações absurdas, colocando falta de entendimento, dizendo que aquilo seria a volta de Cristo. João está dizendo que nós estamos nos últimos dias, na última hora, e que durante os últimos dias o anticristo viria. Amém? É uma sinalização aqui. Mas quem é? Quem são? Aqui ele fala quem é e quem são. A palavra anti, você já sabe o que significa? Alguém que é contra você. Ah, fulano é contra mim, ele é anti. Então, alguém que é um anti, é um oponente. Oponente. Então, a Bíblia está dizendo assim, anticristo é um oponente de Cristo. Então, quando a Bíblia fala do anticristo, é aquele que se opõe a Cristo ou aquele que tenta se passar por Cristo, tenta imitar a Cristo. Então, ele tem essas duas características. Ele se opõe a Cristo ou ele tenta se passar como Cristo. É alguém contra Cristo, que se coloca no lugar de Cristo. Muitos vieram, e João está fazendo a sinalização ali agora. Aonde que o anticristo apareceu aqui? Ele escreveu para quem? Para uma igreja. Então, de onde que ele saiu, o anticristo? Da igreja. O anticristo saiu da igreja. Muitos saíram de nós e trouxeram falsos ensinamentos. Então, o anticristo, ele é religioso. Ele apresenta meias verdades. Ele apresenta meias verdades como Satanás apresentou para Jesus, quando Jesus estava passando por dificuldade no monte. Muitas vezes ele colocou até verdade. Se você quiser transformar essa pedra em pão, você pode. Posso. Mas Jesus usou e falou, nem só de pão viverá o homem. Tudo isso, se você se jogar daqui, Deus vai dar a ordem aos seus anjos para te guardarem. Ele fala, você está certo. Mas a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o anticristo, ele usa a Bíblia contra a vida daqueles que são seus. Se ele fez isso contra o próprio Jesus Cristo, que foi tentado, o que ele está fazendo todos os dias com a minha e com a sua vida? Ele não vai tentar hoje, para aqueles que se batizaram, que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, ele não vai apresentar talvez uma tentação, um vício que você já se libertou, não. Ele vai usar aquilo que você hoje tem como verdade. E ele vai tentar pegar essa verdade e fazer dela uma mentira para a sua vida. Somos o povo de Jesus, amém? Amém? E o que ele é nosso? Ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida, ele é a nossa alegria, ele é a nossa esperança. Tudo que nós precisamos encontramos em Cristo. Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui nesta noite, ouvimos esse testemunho, lindo testemunho. Talvez tenham pessoas que chegaram aqui pela primeira vez hoje. Tem alguns que estão vindo, talvez alguns tempos, alguns vão se batizar domingo para a glória de Deus. Nós estamos aqui porque temos um único ponto em comum: Jesus Cristo. Amém? O único ponto que nos une, que faz você estar sentado aqui nesta noite, o único ponto comum, Jesus Cristo. Do mesmo jeito que o anticristo e a última hora são queijo e goiabada, nós temos algo em comum. Somos como cola, unidos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como a bispa colocou, um só povo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, sem o qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho uma irmã da igreja, um dia a gente estava conversando umas certas questões, e ela disse, eu falando acerca de Jesus, e ela falou assim, eu tive uma prova real disso. Ela cumprimentando uma pessoa, e ela falou assim, a pessoa falou, vai com Deus. Ela falou assim, vai com Jesus. Aí a pessoa voltou, falou, não, vai com Deus. Ela falou, vai com Jesus. E a pessoa não aceitou quando ela disse, ela se enfureceu quando disse, vá com Jesus. Todos querem o Pai, mas o texto disse que ninguém vai chegar ao Pai se não tiver o Filho. E hoje, esse é o maior engano, é a maior mentira de Satanás no meio das igrejas, no meio do povo de Deus. Ele quer encurtar um caminho, ele quer cortar o que Jesus fez. Ele diz, você tem acesso direto ao Pai. Jesus, a Bíblia diz, não existe mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Ele diz,
Quando Jesus estava, eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo, na cruz do Calvário ele disse a mesma coisa. Esse é o mediador entre Deus e o homem. Sem ele ninguém verá ao Senhor. Amém? E esse é um dos grandes ataques do anticristo na vida daqueles que estão buscando, que estão querendo essa verdade, que estão em busca da vida eterna. Um sinal que nós estamos no fim, o descrédito contra Jesus. Talvez você não perceba, mas todo dia alguém pode ter mandado uma mensagem para você. Deus, o Papa, a Santa, mas Jesus não é. Jesus é desrespeitado, você nunca vai ver Jesus. Como Jesus foi desrespeitado quando veio, como cuspiram nele, como esbofetearam nele, como passaram a lança nele, como Jesus, como os discípulos o abandonou, como quase todos lhe viraram as costas. Não é diferente hoje. Hoje é a mesma coisa. Hoje é o mesmo jeito. E o maior ataque também, outro ataque do Satanás e do anticristo, é descaracterizar a pessoa de Jesus Cristo. Para muitas pessoas, para muitas igrejas, Jesus é menor que Deus. Engano de Satanás. Heresia. Está enganando a poucos ou muito? Poucos creem nessa verdade ou muitos? Muitos creem nessa verdade. Tem a mensagem de Satanás dizendo que Jesus é menor do que Deus. Essas pessoas estão sendo enganadas. Mas sendo enganadas por quê? Porque elas simplesmente ouvem e não meditam e não leem a palavra de Deus para testificar. Mas eu vou dizer porque, mais ainda, porque ela também acredita nesses enganos. Outras acreditam que a palavra de Deus, a Bíblia, guardem, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Quantas portas estão abertas dizendo que ela contém a palavra de Deus, que a palavra ainda precisa de revelação humana. Engano de Satanás. A revelação está aqui, ó. Tudo que precisamos está aqui. Qualquer revelação que alguém fizer para você é humana. É humana. Não sou eu que digo, é a palavra. Agora o que precisamos dizer é o que testifica na palavra. Anticristo. E você está pensando, quantos estão pensando até o dia de hoje, ai que vai vir um anticristo? Ele vai vir no último dia, eu vou explicar para você. Mas ele, desde que Jesus veio, não só o anticristo, mas como nós vamos ler em um versículo aqui, o espírito do anticristo já está presente entre nós. Fazendo grande estrago, muito estrago. O grande problema, eles deixaram, o texto está dizendo ali, muitos deixaram o Cristo e se tornaram o quê? O anticristo. Ele está dizendo que muitos saíram da igreja e se tornaram anticristo. Eles estavam crendo, são chamados docentistas. E muitas pessoas ainda creem nisso hoje, que Jesus não poderia ser Deus porque ele veio em carne. E que ele não suportaria a glória de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, quem não conhece a verdade, o primogênito da ressurreição é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele está à direita do trono de Deus. E ele está em carne, com o corpo glorificado. Aquele que esteve com os discípulos. Essa é a presença de Cristo. Por isso que ele é o nosso advogado. Porque ele precisou vir, porque ele sabe o que nós passamos. Na tentação ele sabe o que nós passamos. Por isso que ele nos advoga. Porque ele sabe na carne o que eu e você sentimos todos os dias. Ele está à direita do Pai, aguardando, advogando por nós. Por isso que ele é esse que veio em carne, se esvaziou da sua glória e se colocou em nosso favor. O fruto de estar em Cristo, o privilégio de estar em Cristo, é permanecer em Cristo. Tem muitos que começam em Cristo, mas não estão em Cristo. A perseverança nesta caminhada dos últimos dias é que move a nossa fé genuína. O versículo 20 aí, se você acompanhar, ele diz assim, mas vocês são um povo ungido, em outras versões que tem a unção. Ele está dizendo, vocês foram, olha lá, mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento.
Guardem isso. Todos aqueles que foram batizados, lavados, se arrependeram dos seus pecados, que tem o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, é esse Espírito, é essa unção que vem do Santo, que vem do Senhor Jesus e que traz conhecimento. Aqueles que são lavados, aqueles que têm o nome no livro da vida, não serão enganados. Eles têm discernimento para saber da onde provém a verdade. Eles não serão levados por vãs doutrinas, porque eles têm conhecimento. Sem conhecimento, ninguém verá o Senhor. Mas o conhecimento só vem depois da unção. Ele não está dizendo você tem conhecimento e unção. Aqueles que têm a unção terão conhecimento. Esse conhecimento é para permanecer no caminho e não ser enganado nas heresias que o próprio Jesus colocou que haveria nos últimos dias. Todos que negam que Jesus é o Cristo, todos que negam que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Muitos anticristos, todos que negam que Jesus é o Cristo, eles é o anticristo. Todos que negam o Filho, não têm o Pai. Não tem o Pai. E nessa caminhada de quase 25 anos, Deus permitia até dezembro, nesse ministério pastoral, e em muitos momentos tive a oportunidade de visitar pessoas enlutadas, pessoas que estavam já prestes a partir, como o ladrão da cruz. Aquilo não é uma sinalização, aquilo é uma grande verdade, que é no momento da dor, da dificuldade, prestes à morte, que muitas pessoas conseguem avaliar e perceber a sua história. O ladrão da cruz é um exemplo, que nós ministramos no domingo retrasado, que ele olhou e reconheceu a sua precariedade humana, e Jesus disse: você estará comigo no paraíso. E durante muitos anos encontrei algumas pessoas que, experiências lindas de um leito da cama, de hospital, chorar, se arrepender, ligar para filho, ligar para ex-esposa e ligar para pessoas, e naquele momento ainda ter oportunidade de, através de uma ligação, pedir perdão, se reconciliar e Deus recolher. Mas teve pessoas que eu já visitei, de parentes que não eram da igreja. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu aceito, mas eu tenho fé na Santa. Minha Nossa Senhora Aparecida, e ali eu perdeu a rica e grande oportunidade. A Santa. Quantas pessoas estão agarradas a uma fé cega? Quero dizer para você que a fé não salva ninguém. A fé agrada a Deus. A fé não salva ninguém. O que salva mas no tema de hoje, e o que ele é? Ele é a verdade. O que salva é a verdade. A fé agrada a Deus. A fé move montanhas. A fé faz o impossível acontecer. Mas o que salva é a verdade. O que salva é só Jesus Cristo. E eu sei que todos que estão aqui têm a verdade. Ou melhor, todos que estão aqui têm fé. Fé em alguma coisa, fé em alguém, ou fé em Jesus, ou fé em Deus, ou fé no Filho, ou fé em si mesmo, mas todo mundo tem fé. E acreditam que isso é o suficiente para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje é dia de você abrir o seu coração e os seus ouvidos e dizer: Senhor, me perdoa pelo tempo de engano, e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas tem um presente lindo: todo aquele que confessa o Filho tem o Pai. Se você se arrepender com o Filho, você automaticamente terá o Pai. Amém? Essa é maravilhoso. Essa é a palavra, é o entendimento. Precisamos entender, porque se estamos em viagem, precisamos saber o roteiro, senão você vai para um destino errado. E na maioria das pessoas embarcaram numa viagem e vão chegar no dia e perceber como um dia nós compramos uma passagem, vamos para Mato Grosso. Chegamos em Mato Grosso, mas a gente não ia para Mato Grosso, a gente ia para Bonito. Aí chegamos em Mato Grosso, descemos no aeroporto.
E agora? Não, agora vocês têm que pegar um ônibus. Ônibus, né? Perto aqui do hotel. Não, 5 horas de viagem. Mas ninguém contou nada. Ninguém falou. Quando nós procuramos na viagem, ele vendeu a viagem. Ele falou que o lugar é bonito. Ele falou que o lugar é lindo. Nós nos entusiasmamos, vamos para esse lugar, o lugar é maravilhoso. Pegamos a viagem, foi rapidinho a viagem, avião, rapidinho, chegamos lá, pronto. Quando eu cheguei, mais 5 horas de ônibus, chegamos lá de noite. Ninguém nos contou a verdade. Ou melhor, contou meia verdade. Cheguei em Bonito, o lugar é bonito, mas não contaram o que tinha no meio do caminho. Todos nós que estamos aqui queremos alcançar a vida eterna no versículo 25. Mas poucos se espelham e buscam para entender o percurso desta viagem. Tem um canal que eu gosto muito que ele fala assim: a vida é uma viagem. É uma viagem. Todos nós, talvez você não saiba, nós estamos em viagem. E em breve, uns mais cedo, outros mais tarde, se Deus permitir, todos de uma vez, estaremos chegando nesse endereço. Mas é uma viagem, e essa viagem passa rápido. Tem um versículo em João 14, João 14, do 8 ao 10, que nos diz assim: disse Filipe, Senhor, perguntando para Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe queria ver Deus. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu creio. Mas parece uma verdade simples, mas a maioria não crê. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, poucos creem nessa grande verdade. É diferente em saber e crer e viver dentro desse propósito. Você não crê que eu estou no Pai? As palavras que eu vos digo não são minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aleluia, amém? João 14, 13, ele também diz: e tudo que vocês pedirem em meu, isso, ele está dizendo, pedir em nome de quem? Ele podia falar, tudo que vocês pedirem em nome do meu Pai. Não. Existe um mediador. Tudo que vocês pedirem, somente em meu nome. Somente em meu nome. Isso eu farei. A fim, não para ele, mas a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Igreja, não tem outra forma de viver uma vida plena, feliz, saudável, abençoada, se não for através do Filho. Não tem como alcançar a vida eterna se não for através do Filho. Fora disso, é só engano, é só heresia entre nós. Mas tem mais um. 1 João, também capítulo 4, versículo 15. Ele nos diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se alguém confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus diz que permanece nele e ele em Deus. Amém? Mas o texto aqui fala de Jesus, o Cristo. Não fala só de Jesus. Então ele está dizendo que Jesus é o Cristo. O Cristo significa o Messias, o ungido, o enviado. É uma característica plena. É Jesus Cristo como rei, é Jesus Cristo como sacerdote, é Jesus Cristo como profeta. Então é esse ponto. Ele é o Cristo, ele é ungido, é o Messias, é o enviado, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o rei, é o sacerdote. É ele. Então é ele, nele se resume tudo, toda a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, quero dizer algo para você. Ele é o ponto de discórdia no mundo. Jesus é o ponto de discórdia no mundo. O anticristo está fazendo uma obra para tentar tirar a centralidade de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que ele tem conseguido muito êxito.
porque Ele vem fazendo essa obra desde que João já estava se alertando, desde o início aqui que Jesus veio, Ele já está se alertando. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, abrace o Evangelho de Cristo, abrace essa verdade, abrace verdadeiramente, inculca no teu coração, para não pecar, porque eu quero dizer algo para você, que quanto mais nós vivemos nesse mundo, mais nós seremos tentados a buscar algo novo. Você entendeu? Quanto mais nós vivemos nesse mundo, gostamos de buscar coisa nova. E se você tem a verdade, tem a unção, seremos tentados nisso. Então por isso que existe muitos evangelhos por aí. Existem muitas verdades, existem muitas coisas que parecem de Deus. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então se você conhece a verdade, se você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, se você tem o conhecimento, Senhor, eu quero ter o conhecimento e o discernimento dessa verdade, para não ser enganado. Quando eu vi uma palavra herética, uma palavra que veio do inferno, uma palavra de um anticristo, eu vou conseguir discernir isso para a glória de Jesus. Abrace isso, porque todos os dias são apresentados na sua vida, no trabalho, principalmente nas redes sociais, celular, você vai encontrar algo novo. Algo novo tem sido apresentado todos os dias como a verdade. Deus nos prometeu uma vida eterna em Jesus Cristo, mas Ele diz que essa verdade precisa permanecer em nós. Precisa permanecer em nós, porque enquanto ela permanecer em nós, a Bíblia diz que Ele também permanecerá em nós. Se a verdade permanecer em nós, estamos seguros, igreja. Se a verdade permanecer em nós, não há engano. Se a verdade permanecer em nós, não haverá dúvida. Não haverá dúvida. Você não terá dúvida se está no caminho certo ou errado. Quando você escutar alguém, não buscando, mas se alguém falar heresia, você pode repreender no nome de Jesus. Isso não provém de Deus. Quero ler alguns versículos para você entender melhor. Mateus 24, sermão profético de Jesus, 24, do 4 ao 14, nos diz assim: Jesus respondeu: nos últimos dias, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a poucos? Mesmo Jesus tendo alertado, mas Ele não está alertando para os muitos que estão sendo enganados. Ele está alertando para os poucos, para que não sejam hoje enganados. Quando João escreve, ele está escrevendo não para quem não sabia, ele está escrevendo para quem sabia, para que permanecesse firme na fé e que pudesse continuar discernindo aquilo que provém de Deus. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas isso não é o fim, é só a última hora. Nação se levantará contra nação, amém? Reino contra reino. Está acontecendo algo semelhante? Haverá fome, terremoto em vários lugares, vulcões aí voltando à erupção depois de 200 anos. Tudo isso será apenas o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E aqueles que contêm a verdade serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão. Muitos ficarão escandalizados, trairão. Vai haver traição? Escândalos? Será que tem escândalo nesse meio? No meio das igrejas? E vão odiar uns aos outros. Ele está falando de família, ele está falando de igreja, ele está falando que o que vai prevalecer será o ódio, não será o amor. Quero fazer uma pausa aqui. Talvez você não veio pensando nisso. Seu coração é um coração que tem mais amado ou odiado as pessoas. É um sinônimo significativo nos últimos dias. Seu coração é um coração que mais se ira facilmente,
ou um coração que perdoa? É um sinal, mas não um sinal seu, é um sinal da volta de Cristo. Que tudo isso é um sinal de que nós estamos nos últimos dias e principalmente na última hora. E vai surgir algo interessante. Poucos falsos profetas, né? Ah, não. Ali está muitos, em outra versão está numerosos falsos profetas. Surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vão se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, aleluia, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações. E somente então virá o fim. Amém? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele escreve que nos últimos dias, que ele coloca como os últimos tempos, haverão lobos em peles de cordeiro, lobos ferozes no meio do povo de Deus. Paulo chama de lobos ferozes. E em Mateus 7, versículo 15 nos diz assim: cuidado, olha, toda hora está falando, cuidado com quem? Eles vêm vestidos de quê? Mas por dentro? Vou fazer uma pergunta para você. Se eu pedir para você agora, falsos profetas existem desde João, né? Então é uma história da igreja. Se eu pedir para você me enumerar agora 5 anticristo, você definiria para mim? Conseguiria definir? Só 5. 5 anticristo de hoje no nosso meio. Ninguém saberia definir? Hã? O Papa é fácil. O Papa está fácil de discernir. A mensagem que o Papa prega está bem um pouco mais distante do que essa. Sabe o que é uma grande verdade? Vou ensinar para vocês. Aqueles que não forem odiados pelo Evangelho, alguns anos eu poderia não dizer. Eu poderia não dizer, mas eu preciso dizer. E aí você vai avaliar. Jesus diz para avaliar. Talvez você ame David Leonardo. Talvez você ame, não ame? Quem não gosta? Quem acompanha? Anticristo. É mentira. É engano. Não tem arrependimento. Não tem cruz. É vazio. É vazio. Está enganando a muitos. Está enganando a muitos. Está enganando a muitos. Talvez você goste. Mas eu sei por que você gosta. Porque traz uma coisinha bonita no coração. Ele é bonitinho, sentado no banquinho, com aquela música atrás, com aquele fervor. Você deve até pagar para ver, né? Acho que nem de graça deve ser. Não sei. Também deve até pagar para ver. Engano. Pega todos os que você já ouviu dele e volta para escutar. Para ver se tem eternidade, se tem arrependimento, verdade e vida. Já ouviu falar de uma tal pastora Nadir? Tem mais alguém aí, já ouviu? Ela já foi 1000 vezes no inferno e voltou. Ela vai só uma única vez e não vai voltar nunca mais, brincando com o Evangelho de Jesus Cristo. Ai daqueles que colocam um dos meus pequenininhos a perder. Só pedi 5. Está espantado, Breno? Não gostou? Tá. Ou a gente aprende, ou você aprende, ou você será enganado. E tantas outras igrejas. Jesus não é o caminho. Tudo seita. Tudo seita. Aí você pode me ousar e perguntar: você tem a verdade? Eu digo: eu tenho. Paguei um preço por essa verdade. Você pode buscar aqui. Se você está escutando essa verdade aqui já faz um bom tempo, uns bons anos. Aqui não tem nada para essa terra. O que nós fazemos aqui é o que Jesus falou: buscamos o reino de Jesus Cristo. As demais coisas nós também falamos, às vezes quando precisa, porque Ele diz que vai cuidar de cada uma delas. Tem mais. Tá bom para você?
Essas pessoas revelam o espírito do anticristo. Elas revelam o espírito do anticristo. O anticristo em si, sinalizado em Apocalipse, ele ainda está por vir. Qualquer coisa, vou dizer outra coisa para você entender. Qualquer coisa que tome o lugar de Cristo é anticristo. Qualquer coisa que tome o lugar de Cristo é anticristo. Aí você está preocupado com o anticristo, tal. De repente você é um anticristo e nem sabe. É noite de se arrepender, igreja. É noite de entender o coração, se converter a Cristo, como Paulo. Qualquer coisa que tome o lugar de Cristo. Mas existe um antídoto para tudo isso. A Bíblia. A Bíblia precisa ser a autoridade final para a sua vida. Se não crê na Bíblia, tempo perdido. Se discorda da Bíblia, tempo perdido. A Bíblia, no momento em que alguém, qualquer pessoa, começa a duvidar, qualquer pessoa começar a duvidar da autoridade da Bíblia, vai abrir espaço para todo tipo de engano. Mas na Bíblia sim, na Bíblia assado, não é bem assim. No tempo de Jesus, eu descobri essa semana, não fiz, depois eu fui fazer para comprovar. Você vai na inteligência artificial e fala assim, eu quero falar, me manda os versículos da ira de Deus. Eu falei, não, a ira de Deus não. Esse é um tema que não precisa ser muito colocado. Deus é amor. Mas ontem nós falamos que Ele é amor, mas é justiça. E aí, não. E Ele não deu os versículos. Você teve que ir em outro lugar. Que Ele não quer que você saiba da ira de Deus. A inteligência artificial sendo utilizada para enganar a igreja. Para iludir a igreja. Porque ela sabe, o sistema sabe que você está procurando a verdade. Fui lavar o carro na casa de um casal abençoado. Aí então o menino falou, bispo, guardem isso, igreja. Ele gosta de jogadores, um tal de Lamine Yamal. Aí acho que ele foi seguir o jogador. Aí, para grande surpresa dele, aí no WhatsApp, oi, eu sou o Lamine Yamal, quero falar com você. Aí ele, nossa, o Lamine Yamal. Ele está aí, Lamine Yamal. Ele gosta do jogador, o Lamine Yamal. Só que não era o Lamine Yamal. Era a inteligência artificial do Lamine Yamal, falando com ele. Aí, depois eu falei, nossa, e conversamos um certo ponto. Ele falou, bispo, tem inteligência artificial de tudo. Aí eu falei, tem da morte? Aí ele falou, tem da morte. Aí eu peguei a inteligência artificial da morte. Comecei a falar com ela, rapidinho ela responde. Comecei a falar assim, você vai vir me buscar? Ele falou, certamente algum dia, vou te buscar. Eu tenho que ter medo de você? Sim, a minha força está preparada para você. Aí eu comecei a falar assim, mas eu já venci a morte em Jesus Cristo. Você tem certeza? Olha o que ela perguntou, ela não disse que era mentira. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí eu falei, a Bíblia diz que Jesus disse que quem está em Cristo não morre, mas passa desta vida para a vida eterna. Aí eu falei para a inteligência, você tem algo depois da morte? Talvez tenha, mas já não cabe a mim. Ela só é a foice, já não cabe a mim, mas deve ter. Mas o que importa é que todos vão passar por esse processo. E aí comecei a falar e ela rapidamente dando umas respostas. Quantas pessoas, se eu fiz aquilo de curiosidade, quantas pessoas, se tem o IA da morte, quantas pessoas estão procurando ela? Talvez até perguntando, com certeza, qual a melhor forma de como dar cabo na minha vida? Como a melhor forma de encontrar você? Como eu encontro você sem dor? Como eu encontro você agora? Se tem gente perguntando. Tem muita gente querendo saber. Tem muita gente querendo saber. Existe um antídoto, somente a Bíblia. Devemos usar a Bíblia como um martelo, que ela é o martelo da palavra de Deus. Amém? Para quê? Eu quero falar agora como pastor, para proteger as ovelhas, para proteger o rebanho. Amém? Mas principalmente também para você que está aqui sentado nesta noite, para proteger a sua família. Como eu coloquei no início do culto, para proteger aquele que você diz que verdadeiramente ama. Se você ama alguém, você fala a verdade.
Se você ama alguém, mesmo que esse alguém não acredite agora. Lembra do Lázaro rico? Ele morreu e falou assim: puxa vida, eu queria que alguém voltasse agora para falar para os meus irmãos que ficaram lá. É tarde. Nós temos a responsabilidade de falar a verdade agora, mesmo que muitos queiram permanecer no engano. Aqueles que têm a verdade não podem se calar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Jesus disse, a palavra de Deus diz, que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E eu ouvi um podcast, alguém que não era nem pastor, nada, curioso, essas pessoas que falam. Ele estava falando de falsos profetas, e ele listou um monte. Aí eu olhei e falei assim: ele é uma pedra. Ele é uma pedra, porque ele não tem povo, não tem ovelha. Deus está usando ele, e ele vai usar muitas pedras na internet, em qualquer outro lugar, para falar aquilo que a igreja não está falando, que devia falar. Ele citou, tudo engano, tudo lobo. Você pode até ser enganado. Jesus falou assim: se você quiser ir, você pode ir. Mas ele também já definiu o fim e as consequências. Quero dizer para você que em João, Jesus disse: conhecereis o quê? Ele disse. E é a única forma de sermos libertos nessa terra e alcançar a salvação eterna. Você precisa saber de outra verdade: no inferno vai estar cheio de pessoas boas, muitas pessoas boas. Guardem se você se encaixa nessa. Muitas pessoas boas. No inferno o que mais vai ter? Muitas pessoas de fé, pessoas boas, pessoas sinceras, que foram enganadas. Simplesmente. Pessoas boas, pessoas de fé, mas colocaram a fé no lugar errado. A fé não salva. Eu creio em Deus, mas creio em Deus, Nossa Senhora, o Padrinho Cício, a Lourdes lá, a da Bahia, a Irmã Dulce, tem lá até um museu da Irmã Dulce. Os baianos adoram a Irmã Dulce, no Ceará adoram o Padre Cícero, no Nordeste lá adoram aquele... A cada lugar vão colocando imagens. Na Praia Grande tem uma tal de Iemanjá, tudo para tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Mas todos querem o mesmo lugar, querem a eternidade. Mas poucos verão, porque serão enganados. Enganados. Se você conhece alguém que está nessas igrejas, pode dizer: testemunho de tudo engano, sai daí, irmão. Se não quiser sair, amém. Pode falar, tudo engano. Tudo engano. Em 1 João 4, versículo 3 nos diz assim: mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Tudo que falar, todo espírito, qualquer palavra, qualquer manifestação que vier em nome de Deus, que não professar Jesus, é enganoso. Esse espírito é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que já está vindo e que já está no mundo, igreja. Ele já está no mundo, fazendo grandes estragos. Grandes e grandes estragos. E eu quero dizer para você que todos, no Evangelho de Jesus Cristo, depois que chegou na década de 70 para cá, essa teologia da prosperidade, todas essas igrejas, todas elas são seitas. Todas elas são seitas. Por isso que elas estão cheias. Sabe por que elas estão cheias? Porque tem shows. Elas estão cheias porque tem espetáculo. Elas estão cheias porque estão sendo enganadas pelas luzes que piscam. Elas estão sendo enganadas pelo show. Elas estão sendo enganadas pelo modismo. Elas estão sendo enganadas porque não precisam mudar de vida. Elas estão sendo enganadas porque não precisam se arrepender do seu pecado. Elas estão arrependidas. Elas estão sendo enganadas porque até tem água, mas nem precisa nascer de novo. Até tem água, mas não precisa nascer de novo. Quero dizer para você que a verdade que é a palavra, a verdade que é Jesus, ela não precisa de meio termo, não precisa de muleta, não. Ela não é aleijada. Ela não precisa de nada, de subterfúgio nenhum. Subterfúgio nenhum. É a verdade pela verdade. O que passa disso é do maligno. A mensagem do Evangelho, ela é simples, mas ela é poderosa.
Ela é simples, mas ela é poderosa. Que você nesta noite possa olhar e saber, você vai ser tentado todos os dias. Quanto mais tempo você viver com a voz do anticristo, a imagem do anticristo, com as dúvidas do anticristo, com a volta do anticristo. Mas, volta no versículo 20 lá. Grifa esse versículo na tua Bíblia. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e tem todo o conhecimento. Aqueles que têm Jesus, aqueles que perseveram na fé, eles vão discernir onde tem a verdade. Eu posso dizer algo que você até, alguém aqui possa dizer, acho que eu até não gostei. Mas eu quero que você diga algo, que você diga que eu errei. Você pode até não gostar. Eu não venho para cá antes de orar pela palavra. Eu não subo no altar sem saber a responsabilidade que eu tenho. Precisamos entender isso urgentemente. Nós temos uma responsabilidade: treinar, ganhar vidas, saquear o inferno. E uma coisa que o Eduardo falou assim, Elisama sabe ganhar vida. Existe uma coroa para os ganhadores de vida no reino dos céus. Precisamos ganhar vida, povoar o reino de Deus. Não será muito, mas será uma multidão de incontáveis. E nós poderemos ser esse número dos que se afastam, que não amam o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quero dizer algo para você. Você tem uma responsabilidade no dia que você se batizou. Eu tenho uma responsabilidade, vou só lembrar, porque alguns, você tem uma responsabilidade com Deus e com a igreja. Às vezes você faz o que quer, na hora que quer, vai para onde quer, e não dá nem ciência para aquele que ora pela sua vida. Cuidado. A Bíblia diz, cuidado para aqueles que você não faça a obra do Senhor, que aqueles que oram e zelam pela sua vida com peso. Eu duvido você faltar no emprego e dizer que não vai, que não, porque estava doente. Você falta, viaja, faz o que quer e nem dá responsabilidade. Falta de maturidade, falta de responsabilidade, falta de compromisso, falta de entender a verdade da palavra. É descrédito com a palavra, descrédito com verdadeiros profetas de Deus que ainda existem nessa terra. Precisamos ser mais responsáveis com tudo que Deus nos dá. E o que Deus nos dá de mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus te deu vida, saúde, te deu tudo. Seja responsáveis. Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela tem que cortar o nosso coração, como a espada, Senhor. Nós precisamos sair daqui nesta noite, confrontados pela palavra, Senhor, tocados pela palavra, revelados, com entendimento novo pela palavra, com uma novidade do céu, e perceber, Senhor, obrigado porque o Senhor está me chamando de volta. Eu não estava viajando, perdendo o caminho, eu estava me atrasando nesta viagem. Pai, mas eu preciso ser como esse santo, que é ungido do Senhor, aqueles que não saem do meio, aqueles que não retrocedem, aquele que tem responsabilidade com o reino, que tem responsabilidade com as vidas, aqueles que fazem a obra com zelo, aqueles que são ganhadores de alma, aqueles que não envergonham o teu evangelho, aqueles que são colunas, aqueles. Não será fácil entrar no céu. O reino do céu será tomado por esforço. Se você não se esforça, no mínimo para vir agradar ao Senhor, para fazer a vontade dEle, você acha que Ele vai receber você? Ele vai dizer, bem, afasta-te de mim, maldito. Eu te dei saúde, te dei corpo, te dei trabalho, te dei tudo, e nem assim se agradou de mim, nem por isso esteve na minha presença. Senhor, mas hoje é noite de arrependimento, hoje ainda é noite de perdão, é noite de voltar toda a mensagem de arrependimento, é de olhar por onde cair
e dizer: Senhor, como disse o Eduardo, é o Deus que nos dá mais uma oportunidade. Se você está vivo aqui hoje, agarre essa oportunidade como se fosse a última que você tem na tua vida. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, porque você não precisará de mais nada, de mais ninguém, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele fez uma promessa, a vida eterna, e nós estaremos com Ele no paraíso, para a glória de Deus. Eu creio nesta palavra, eu vivo esta palavra, e eu delibero esta palavra, no nome de Jesus, amém.